Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 9. Nós vamos ler hoje 3 versículos apenas, irmãos, que é o trecho aqui da nossa meditação nesta noite. Vamos ler então a palavra do Senhor. João, capítulo 12, do 9 ao 11. Diz assim: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, em Cristo Jesus, perdoa, Senhor, qualquer pecado de nossa alma nesta hora. E em nome do Senhor, que esse texto fique claro para nós, que nós possamos aqui hoje, Senhor, sermos cheios da Tua revelação e o nosso coração se dobre diante da Tua verdade, em nome de Jesus. Nós oramos assim, nós agradecemos, Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, esse texto, ele é um texto, os 3 versículos, que nós vamos meditar hoje à noite, é um texto muito surpreendente, podemos dizer assim, porque aqui se delibera, se decide matar um homem que tinha sido ressuscitado por Jesus Cristo, que era Lázaro. Então, as autoridades aqui, elas, ao observarem, ao notarem que o Lázaro ele estava, exatamente porque ele tinha acontecido com ele esse milagre, eles decidem matar Lázaro. E isso é uma coisa muito louca porque eles estão matando quem tinha morrido, querendo matar, quem tinha morrido, tinha sido ressuscitado por Jesus. E aqui que está a loucura de tudo, quer dizer, como é que você quer matar quem o Senhor Jesus Cristo, o Rei da vida, ressuscitou? Então, é algo que mostra realmente a malignidade do pecado, no sentido de que ele obscurece, torna a pessoa louca, torna a pessoa sem raciocínio coerente com a verdade, não consegue pensar direito, não consegue refletir direito. Então, é um texto muito interessante nesse sentido, meus irmãos. Mas, em outro sentido também, mostra que isso é próprio do homem, exatamente porque o homem é pecador. Então, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E essa morte que está aqui nesses líderes religiosos, que manifesta essa morte, a decisão deles de matar Lázaro, na verdade, está neles em primeiro lugar. Então, se manifesta isso que eu quero dizer, aquilo que já habita neles, já está neles. Então, desde que Adão pecou, o Senhor mesmo disse, o Senhor disse o quê? Não coma, pode comer de todas as árvores, pode comer de todos os frutos, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a morte passou a habitar nos homens. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos ressuscitou lá no capítulo 2 de Efésios, texto que nós conhecemos muito. Jesus nos ressuscita, estando nós antes mortos em delitos e pecados. Então, a Bíblia vai mostrar que, a partir do que Adão pecou, ele morreu espiritualmente, ele perdeu a comunhão com Deus, a morte passou a habitar nele, digamos assim, passou a ser morto espiritualmente. E o Gênesis vai contar também, paralelo a isso, paralelo a esse texto aqui, que essa morte ela vai estar não somente em Adão, mas ela vai passar para as outras pessoas no princípio do assassinato. Então, na mesma família que pecou, nós temos o primeiro assassinato. Não foi nem na geração, aliás, não foi nem noutra família, uma família formada depois, mas na mesma família. Então, nós temos o capítulo 3 de Gênesis, Adão pecando e morrendo espiritualmente. Nós temos logo em seguida, no capítulo 4, um filho de Adão matar outro filho de Adão.
mostrando assim que a morte, ela não somente habita no homem, mas ela se manifesta através de assassinato. E no capítulo 4 mesmo, vocês conhecem muito bem, tantas vezes nós já citamos aqui, né? Que o Lameque, um dos descendentes de Caim, ele mata e ele faz um poema, quer dizer, a morte vai piorando o seu efeito, né? Esse pecado que leva à morte vai tornando o homem mais cínico, mais insensível com a dor dos outros, e matando, e fazendo poema, matando por qualquer motivo. Então, é um princípio, meus irmãos, realmente muito terrível da morte. E esse texto, ele apresenta isso, né? Ele apresenta, então, tanto a loucura do pecado, em que esses homens eles decidem matar quem Jesus ressuscitou. Tem coisa mais louca do que essa, né? Deus ressuscita e eles querem matar quem Deus ressuscita, né? E eles querem matar, quer dizer que eles, o princípio de assassinato, de matar os outros, fazer mal aos outros, está realmente dentro deles. Mas por outro lado, aqui nós temos também o fato e a verdade de que existem pessoas que creem, existe também então aqui como um contraste, meus irmãos, o princípio da vida, e creem, observe bem, porque eles têm contato com este mesmo homem que Jesus ressuscitou. Então a vida também está aqui. Então nós temos a morte e a vida. A morte que está no homem, que habita no homem, que se manifesta através do homem. O homem, então, tanto ele está morto, como ele também passa a matar, né, a fazer o mal para a vida das pessoas. Mas nós temos também a vida. Nós temos também o Lázaro aqui, que Jesus tinha vivificado, Jesus tinha ressuscitado. Nós temos pessoas tendo contato com Lázaro, e crendo e sendo também vivificadas. Então, é a vida e a morte aqui nesse texto. E o contexto, meus irmãos, de toda essa história, esse fato aqui que é mencionado nesses 3 versículos, vocês devem lembrar bem, né? Que capítulo 11 nos conta exatamente a ressurreição de Lázaro. Em seguida, nos conta que por causa da ressurreição de Lázaro, a grande repercussão que teve dessa ressurreição, e é óbvio, é natural que isso tenha acontecido, né? Porque foi uma ressurreição, 4 dias morto, faz com que as autoridades judaicas, ao saberem disso, né, elas se reúnem e elas deliberam, elas tomam uma decisão de matar Jesus, porque elas não querem perder o poder delas. Então você lembra daquele homem terrível, Caifás, ele toma a decisão de matar o nosso Senhor. Ele induz os outros, né? Ele vem com um argumento falso, hipócrita, para salvar a nação, mas na verdade ele estava pensando só no seu poder. Toda a questão era essa, na verdade, né? Eles viam Jesus como uma espécie de líder político que poderia tirar o poder deles, e para preservar o poder deles, então eles decidem matar o nosso Senhor. E Cristo, sabendo disso, Cristo prudentemente ele se isola. Ele vai para uma cidadezinha chamada Efraim, que nós não sabemos exatamente onde é, mas podemos dizer que era um local isolado e de difícil acesso. Jesus vai para lá com os seus discípulos. Eu já disse para os irmãos, né? Por que ele faz isso? Se ele é Deus, né? Porque ele é Deus homem, ele como qualquer homem prudente, ele é a prudência por excelência, ele procura se proteger, ele se guarda, né? E Deus age pelos meios. E Jesus só iria morrer no momento certo. Então, isso iria acontecer pelo curso natural, vamos dizer assim, da prudência, do cuidado de Cristo. E Cristo então se protege, Cristo se isola. Mas, meus irmãos, chega a Páscoa. A Páscoa aqui é a última Páscoa que João nos conta. Terceira Páscoa, né, mencionada. E nessa Páscoa as pessoas chegam ali e ficam buscando Jesus. Elas começam a subir a Jerusalém, versículo 55, eu estou lendo no capítulo 10, diz: estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Então elas estão ali e elas querem ver Jesus. Onde está Jesus? A repercussão grande da ressurreição de Lázaro. Onde está Jesus? Ele vem ou não vem? Ficam ali curiosas para querendo ver Jesus, curiosos para ver Jesus. E aí nós temos a informação já no capítulo 6,
que quando se aproxima a Páscoa, aliás, no capítulo 12, perdão, quando se aproxima a Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai a Betânia. Jesus é convidado para um jantar. Jantar esse com a família de Lázaro, né, com ele, com as irmãs dele, e com um certo senhor mencionado nos outros evangelhos, que é a casa dele. E este homem, então, ali na casa dele é feito um jantar, podemos dizer assim, e naquele momento acontece que o grande evento que nós estudamos semana passada, que vai ficar com um memorial. Jesus disse que aonde for pregado o evangelho, esse evento vai ser lembrado, que é a Maria chega com um vaso, um recipiente, um perfume caríssimo, e ela quebra aquele perfume e ela derrama sobre os cabelos de Cristo, e isso cai sobre ele, chega até os pés, e João menciona os pés, os outros evangelhos dizem que ela jogou sobre a cabeça, mas porque foi escorrendo por todo o corpo de Cristo, e era muito caro aquilo ali, vocês lembram, né? Correspondia a um ano de trabalho, e isso deixou indignado Judas, hipócrita, ele queria roubar aquele dinheiro, ele reclamou daquilo. Mas Jesus disse no versículo 7 do capítulo 12, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse contexto aqui, né, anterior aos 3 versículos que nós estamos estudando hoje à noite, eles apresentam para nós esse episódio ali. Mais uma vez nós vemos a vida e a morte, nós vemos um homem supostamente preocupado com os pobres, mas quando ele sai de lá, ele vai entregar Jesus, porque ele não está preocupado com os pobres, ele queria roubar, ele só pensa em dinheiro, e ele é um assassino, Judas é um assassino. Mas Maria, Jesus não está dizendo aqui para não se beneficiar os pobres, mas Jesus estava para morrer, e a prioridade sempre é Jesus, até mesmo acima dos pobres. E ele não diz para não ajudar os pobres, mas ele diz que os pobres sempre têm de convosco, mas eu sou a prioridade. E na verdade, conforme nós meditamos semana passada, quando você prioriza Jesus, aí você faz bem aos pobres. Mas quando você esquece de Jesus como Judas, você é assassino, você mata, você faz o mal. É o princípio dos 2 mandamentos, 2 principais mandamentos que Cristo resumiu, os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Então nós temos aqui, meus irmãos, no contexto anterior, nós temos também essa história da vida e da morte, e imediatamente se conta agora aqui que a repercussão do caso de Lázaro chega em Jerusalém, não é? A notícia de que Jesus está lá, Lázaro está lá em Betânia, e aí as pessoas vêm até aquele local para ver Jesus, para ver Lázaro. Muitos creem, e aí então se toma a decisão de matar também Lázaro. E é isso que as autoridades vão fazer, e é isso que esses 3 versículos vão contar para nós. Então eu queria meditar, meus irmãos, com vocês, então, nesses 3 versículos da palavra do Senhor. E eu queria mencionar aqui 3 pontos para a nossa meditação hoje à noite. Primeiro, nós temos a busca dessas pessoas pelo Senhor Jesus, que é mencionado no versículo no versículo 9, que diz: e muita gente dos judeus sobre o que estava ali, e foram até Jesus, né? E também para ver Lázaro. Em segundo lugar, eu gostaria de falar, meus irmãos, de que essas pessoas, como resultado dessa ida a Cristo, elas acabam crendo em Jesus, como diz aqui o versículo 11. Em terceiro lugar, dei um pulo aqui, mas a gente ordenar, vamos dizer assim, logicamente, o assunto hoje. E no versículo 10 nós temos a reação dos líderes religiosos. Então, muitos criam em Jesus, e aí os líderes religiosos então pensaram assim: bom, não basta matar Jesus, nós temos também que matar Lázaro, né? Então nós temos aqui a busca dessas pessoas, verso 9, a fé dessas pessoas, verso 11, e resultado disso que estava acontecendo, a decisão de matar também a Lázaro no verso 10. Então aqui nós temos o tema hoje, né? Eles decidem matar Lázaro. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos então entrar no texto, meus irmãos. Leiam comigo, por favor, o versículo 9. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 12, verso 9: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram
não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Aqui nós temos que entender quem era essa muita gente dos judeus. Para isso nós temos que lembrar novamente o que tinha acontecido um pouco antes. Então nós temos que a grande repercussão do milagre do Senhor Jesus Cristo chegou em Jerusalém rapidamente. Por quê? Porque Jerusalém, ela estava ali de Betânia 3 quilômetros, então era bem pertinho. Pessoas testemunhas oculares que viram o milagre de Jesus, elas naturalmente espalharam a notícia rapidamente, né? Inclusive o versículo 46 do capítulo anterior diz que alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Então essa notícia, e era uma notícia mesmo que ninguém consegue ficar calado sobre ela, né? Imagine se você fosse uma testemunha ocular disso. Então espalharam aquela notícia e estava chegando a Páscoa, e a Páscoa era uma ocasião que vinha todo mundo para Jerusalém. Então o versículo 55 diz, estou lendo do capítulo anterior, estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E aí, claro, sabendo disso, né, eles buscaram a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá festa? Olha, os principais sacerdotes fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciasse para o prender. Então as pessoas ficaram ali: onde é que está? Será que ele vem ou não vem? Então eram os buscadores de espetáculo, né? Eu já mencionei para vocês, os curiosos, estavam lá para ver o que ia acontecer, aquela sensação que a notícia da ressurreição causou. Então, será que ele vem? Será que ele não vem? O que vai acontecer? Os líderes já determinaram que ele seja preso, denunciado. O que vai acontecer? Pois bem, meus irmãos, essas pessoas que estão ansiosas por ver Jesus, Jesus ainda está lá em Efraim, lembre disso, né? Estava recolhido, isolado. Mas aí Jesus, ele vai, meus irmãos, convidado para esse jantar em Betânia, ele vai até Betânia. E a notícia, cidadezinha perto da outra, né? Então, Betânia perto de Jerusalém, a notícia chega lá em Jerusalém: Jesus está em Betânia. Então aquela multidão, aquele povo que está na Páscoa conversando e pensando, será que ele vem ou não vem para a Páscoa, fica sabendo que ele está próximo, que ele está novamente em Betânia e que está tendo um jantar, está acontecendo lá, Jesus está lá, Lázaro está lá. Então no versículo 9 nos diz assim: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E é claro, essas pessoas foram não só por causa de Jesus, né? Mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Isso é evidente, né? Então as pessoas souberam disso, queriam ver Jesus, mas não só Jesus, queriam ver também Lázaro. Então aquele mesmo povo curioso, povo do espetáculo, quando soube, foi lá para ver o Senhor Jesus Cristo e ver também Lázaro. Talvez, não podemos afirmar, mas até mesmo com aquela curiosidade, é bem possível que tenha acontecido, com aquela curiosidade de até perguntar para Lázaro: e aí, Lázaro, como é que acontece depois da morte, né? Você que já esteve morto. É interessante, meus irmãos, aqui é um parêntese, né? A nossa mensagem não é o tema exatamente do texto, mas é bem importante nós observarmos como Lázaro, em nenhum momento aqui, ele conta o que aconteceu com ele quando ele estava morto. Não conta nada, né? E por quê, meus irmãos? É porque a Bíblia, ela quer nos ensinar o seguinte: que nós só sabemos o que acontece depois da morte pelo que a Bíblia diz, ponto. Não temos que especular, não temos que ouvir outras vozes, mas apenas a Escritura. E temos que ir até onde a Escritura diz, e não além do que a Escritura diz. Então, a nossa fonte para tudo, em termos espirituais, inclusive para esse assunto, o que vem depois da morte, é a Bíblia. Então é bem interessante como Lázaro não fala nada, mas é provável que as pessoas tenham ido também lá para ter um tipo de informação como essa. Mas fecha parênteses aqui, que não é o assunto principal. Mas essas pessoas vão, meus irmãos, é esse o ponto que eu quero destacar. Elas vão por curiosidade, vão por espetáculo, mas é também provável que muitas daquelas pessoas tenham ido porque elas tinham interesse no próprio Jesus,
em Lázaro por causa de Jesus, porque elas tinham um interesse espiritual. Então, algumas devem ter ido lá por causa do espetáculo, da curiosidade, da sensação de que estava acontecendo ali, e de ver um homem que tinha morrido e que agora estava vivo de novo, né? Voltou à vida. Mas algumas é possível que elas tenham ido também, meus irmãos, por causa do próprio interesse sincero, de interesse espiritual, de interesse, vamos dizer assim, melhor do que a mera curiosidade, mas o interesse real e espiritual de conhecer Jesus, de entender quem é Jesus e de olhar, de compreender aquele milagre. Bem, meus irmãos, tanto faz, na verdade, porque o fato é o seguinte: seja por curiosidade, seja por um interesse mais sincero, mas a verdade é que muitas pessoas que chegaram ali, o Espírito Santo usou aquela ida delas, né, aquela busca delas, para que elas fossem salvas, para que elas chegassem finalmente a crer. E aqui nos levanta logo um princípio muito importante, que vai aparecer por todas as Escrituras, que é a ordem do Senhor, é uma exortação do Senhor que nós o busquemos, que nós não fiquemos parados, né? Eu até lembrei agora, irmãos, de um texto, eu nem li com os irmãos no outro culto, mas eu lembrei agora, acho interessante nós lermos aqui, Mateus capítulo 7, só para ilustrar esse ponto aqui, um texto, por favor, abram comigo, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui da porta, texto muito conhecido, diz aqui a palavra de Deus, assim no versículo 13: entrai pela porta estreita, Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, porta larga, caminho largo, está todo mundo. Mas Jesus diz que entrem pela porta estreita, porque poucos encontram. Sabe por quê? O que ele está dizendo isso aqui é que a maioria nem sequer procura. Nem sequer procura. Está muito satisfeito com a sua vida. Está muito satisfeito com a porta larga. Está muito satisfeito com o caminho largo, o caminho do pecado. E nem buscam Jesus. Nem buscam entrar pela porta estreita. Nem buscam conhecer a porta estreita. Saber que porta estreita é essa. E não encontram. Passam a vida toda e não encontram. E nem se importam. Então, é um incentivo da palavra de Deus sempre por uma busca espiritual. Deus usa os meios. E um dos meios de se chegar a compreender a Cristo é buscar conhecê-lo, buscar saber. E se há um ponto positivo aqui dessas pessoas, mesmo aquelas que vão, melhor dizendo, aquelas que tenham ido lá só por curiosidade, só para ver um morto alguém que tinha sido morto e agora estava vivo. Mesmo essas, mas elas foram lá. Elas foram lá. E muitos dos que foram creram. Que se não tivessem ido, se tivessem deixado passar, se tivessem se importado, não teriam crido. Então a busca é muito importante. Agora, outro detalhe da busca dessas pessoas é que o versículo, eu já voltei para João 12, é que aqui se diz também que eles foram e eles queriam ver Jesus, mas também ver Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era o símbolo, digamos assim, do sinal, ou até melhor dizendo, né? Era o próprio sinal, né? Era o próprio sinal. Lázaro tinha sido morto e estava vivo. Lázaro era o sinal. Lázaro era um milagre, por assim dizer. Lázaro estava vivo. E aquilo testemunhava a respeito de Cristo, aquilo apontava para Jesus. Lembra que eu já disse tantas vezes, né? O que é um sinal? Sinal aponta para uma verdade sobre Jesus. Todos os evangelhos, aliás, todo o evangelho de João, no evangelho de João, o autor, né, João, ele
seleciona alguns milagres para mostrar quem é Jesus. No finalzinho do capítulo 20, ele diz, olha, Jesus operou muitos milagres, mas esses eu indiquei para que vocês saibam quem ele é, para que vocês saibam que ele é Cristo, e para que creiam nele, e para que crendo tenham vida. Então, vocês precisam saber quem ele é, e vocês sabem na medida em que vocês conhecem as suas obras, os seus milagres que ele operou, as suas palavras, a vida dele, as obras, as palavras dele, que ele... Por isso que nós temos 4 evangelhos. Vocês já prestaram atenção que nós temos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 4 falando de Jesus, das palavras de Jesus, da vida de Jesus, dos milagres de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque ali é o Deus encarnado, é o Cristo de Deus, é o Messias, que fala, que é a própria palavra, que opera os milagres de Deus, é o próprio Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade, que, portanto, ali nós temos o conhecimento do Salvador, de quem é Jesus. A pergunta mais importante que a humanidade precisa responder é essa: você sabe quem é Jesus? E onde nós conhecemos Jesus? Na Bíblia, nos Evangelhos, nas obras, nos milagres, nas palavras. E é interessante também, dentro desse ponto, nós olharmos, por exemplo, irmãos, dê uma olhadinha aí comigo, no capítulo, volte um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 10, e no versículo 38, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, lembra, esse é um texto que nós estudamos há poucos domingos: os inimigos estão com as pedras nas mãos para apedrejar Jesus, achando que ele é um blasfemo, porque ele tinha dito que ele e o Pai eram um, né? E aí ele diz no versículo 38, versículo 37, que diz assim, 10:37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se eu faço e não credes em mim. Aí Jesus, amavelmente, né, ele é bom, aí ele diz assim, crede nas obras, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ou seja, se vocês não acreditam em mim, se vocês não acreditam, mas se faço, vocês não creem, mas creiam nas obras. Olhem as obras, creiam nela, para que vocês, através das minhas obras, vocês conheçam o quê? Que o Pai está em mim e eu nele, que eu vim dele, que o Pai somos um mesmo, que eu vim de Deus. Ou seja, meus irmãos, na medida que as pessoas olhassem para as obras de Jesus, sem coração fechado, mas com coração aberto para olhar, para entender, para crer, elas iam entender, elas iam chegar a uma conclusão. O Espírito Santo as iluminaria para que elas então entendessem: Jesus veio de Deus, Jesus é o Messias prometido, em Jesus existe vida eterna. Então é muito importante, é muito significativo que o texto diz, voltando para o capítulo 12, que as pessoas foram olhar e não somente para ver Jesus, mas também para ver Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era o sinal. E quando elas olhavam para Lázaro, elas entendiam quem era Jesus. Compreende? Quando elas viam que Lázaro tinha sido morto, e aquilo todo mundo sabia, tinha tantas testemunhas, né? E viram Jesus ressuscitar. Então, quando elas viam Lázaro, elas viam o sinal. Que sinal? Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus é o Filho de Deus, enviado do Pai. Através dele, somente através dele, nós podemos ter vida e vida eterna. E aí então, meus irmãos, por obra do Espírito Santo, quando elas têm então contato com aquela obra de nosso Senhor Jesus Cristo, aí acontece o que diz o versículo 11, o quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Por causa dele, que ele? Lázaro. Então, quando elas tinham contato com Lázaro, quando elas viam Lázaro, Lázaro é o sinal. Lázaro é o sinal. Lázaro mesmo não é importante. Lázaro mesmo é só um homem, mas é um homem que Jesus ressuscitou. É um homem que estava 4 dias morto. É um homem que tinha sido sepultado
ficou 4 dias na sepultura, já cheirava mal, mas que Jesus, com uma ordem, quando disse, Lázaro, vem para fora, esse homem se tornou vivo de novo. Lázaro é o sinal. E aí eles criam em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Irmãos, aqui temos um princípio, portanto. Buscar a Cristo leva a fé em Cristo. Procurar entrar pela porta, como ele diz lá em Mateus. Procurar conhecer essa porta, não ficar indiferente. Então, como é que nós buscamos Cristo hoje, irmãos? Ora, Jesus não está mais em Belém, aí nunca esteve, né? Mas também não está em Belém, aqui em Belém do Pará, andando e fazendo milagres, ressuscitando mortos. Também nem está lá na Judéia, nem está lá em Jerusalém, dos nossos tempos, né? Operando milagres. Ele não está mais aqui, ele está na glória. Mas ele já esteve. Mas ele já pregou, ele já ensinou, ele já ressuscitou Lázaro, ele já andou por sobre as águas, ele já alimentou multidões com pães e peixes, ele já ressuscitou Lázaro e já curou o cego de nascença, e já operou todos esses milagres que nós temos estudado ao longo das nossas exposições em João. E isso está registrado na Bíblia, isso está registrado nas Escrituras, as obras de nosso Senhor. As palavras de Nosso Senhor estão todas nos 4 evangelhos, e os apóstolos interpretam, explicam isso nas suas cartas. Atos fala, né? Antes das cartas, Atos fala que ele continuou fazendo isso por meio dos apóstolos na igreja, naquela igreja primitiva ainda, e Apocalipse diz que ele vai voltar. As obras de Jesus, a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus está no Novo Testamento, e o Antigo Testamento diz que profetiza sobre ele. Cristo está na Bíblia. Como nós temos hoje contato? Não temos mais que ir buscar Jesus fisicamente numa cidade, numa Betânia de hoje, e não temos mais que conhecer um Lázaro que ele ressuscitou hoje. Nós temos que olhar para a Bíblia, nós temos que investigar as Escrituras, nós temos que entender a sua mensagem, entender as suas obras que estão reveladas aqui, descritas aqui, registradas aqui. E nós temos especialmente, conforme Paulo vai falar, no capítulo 10 de Romanos, que nos expor a pregação fiel, a pregação que fala de Cristo, que expõe os evangelhos, que expõe Atos, as epístolas, o Apocalipse, o Antigo Testamento, enfim, a Bíblia. Porque é através das exposições. O que é exposição bíblica, a não ser falar dessas obras de Nosso Senhor, das palavras de Nosso Senhor, das obras dele, explicar e aplicar ao povo. Portanto, hoje, a nossa ida a Betânia para ver Lázaro, a nossa ida para ter contato com esse sinal, é nos expor a pregação bíblica e fiel. É ler também a nossa Bíblia todo dia, sim, meditar nela, mas especialmente e principalmente o maior meio de graça, biblicamente falando, é a pregação da palavra. É a pregação da palavra. Por isso que quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele levanta pregadores. E Ele levanta a pregação fiel. Porque ali, meus irmãos, o Senhor Jesus se revela. E ali as pessoas, elas passam a compreender quem é Jesus, e elas passam a crer então em Jesus, por obra e graça do Espírito Santo. Mas tem que buscar. Tem que buscar. Por isso, o ensinamento das Escrituras é o dia do Senhor, pregação, os cultos. Por isso que é tão importante nós levarmos a sério esses momentos. Por isso que é tão precioso. Inclusive, né, irmãos, que nós sentimos tanta falta aí, né? Nunca nós imaginávamos que iria acontecer isso, teríamos que fechar a igreja, ficar sem culto. Por isso que é tão importante o culto. Por isso que é tão maravilhoso nós estarmos nos expondo, porque é a pregação, é a palavra exposta que vai nos mostrar essa obra de Jesus, e que o Espírito Santo, Paulo diz, como vão crer se não houver quem pregue? Então o Espírito Santo ele vai dando fé, e aos que já são crentes ele vai fortalecendo a fé, através da busca que essas pessoas têm, e da exposição que elas, então, do ato delas de se exporem, de se colocarem ali para ouvir a palavra de Deus, observando se está
povo de Bereia em Atos, né, para ver se está conforme as Escrituras. Porque o que importa é a Bíblia, o que importa é a palavra. Então, meus irmãos, o texto está aqui claramente nos ensinando a importância dessa busca. E de que essa busca, ela vai ter um efeito benéfico para a nossa alma. E as pessoas crerão e se fortalecerão na fé, na medida que elas buscam ao Senhor Jesus. Então, nós temos aqui isso. Mas aí o que acontece, meus irmãos? O que acontece? O que acontece é que aquilo, voltando aqui para o fato, né? Aquilo causa uma preocupação da liderança religiosa. Eles entendiam que o Senhor Jesus era uma ameaça. Você lembra que ele tinha dito lá no capítulo 11, no versículo 47? Vamos ler, por favor, que diz assim: depois, 11:47, os principais sacerdotes e fariseus formaram o conselho, logo imediatamente após o milagre com Lázaro, e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então veja, irmãos, o raciocínio dessas pessoas. Elas estavam primeiro olhando para Jesus como líder político. Jesus não era nada disso, Jesus não era o rei desse mundo, ele não estava preocupado com isso. Mas na mente deles, obscurecida pelo pecado, eles então queriam matar Jesus. Porque Jesus era uma ameaça, para eles perderem o quê, irmãos? O poder deles, o lugar deles no poder político religioso, que era o que eles eram. Eles eram políticos religiosos, autoridade político-religiosa. Então veja, eles tinham decidido matar Jesus para que não perdessem nada. E Caifás, com aquela conversa hipócrita, um homem perverso, induz eles a isso: vamos matá-lo. Eles decidem matar Jesus. Mas aí tem o Lázaro. E o Lázaro, meus irmãos, é um sinal sobre Jesus. E as pessoas estão indo até Lázaro, e as pessoas estão crendo em Jesus por causa de Lázaro. Então, vamos matar também Lázaro. E o que o texto diz então no versículo 10? Vamos ler, por favor. Já voltei para o 12, 10. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então Lázaro é um problema também. Não basta só matar Jesus. Temos que matar também Lázaro. Por quê? Porque Lázaro, as pessoas creem em Jesus por meio de Lázaro. Lázaro é um sinal, então vamos matar Lázaro também. É aqui que se configura a loucura do pecado. Porque, no final das contas, irmãos, uma decisão correta, uma decisão prudente dessas autoridades, digamos assim, uma decisão sã. Sabe, tem um insano, tem um que a mente está funcionando direito, tem um louco, né? Então, uma decisão de alguém que tem uma mente sã seria o quê? Como é que nós vamos matar Jesus? Esses sinais todos, inclusive o de Lázaro, prova que Jesus é quem ele disse ser, isto é, ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele tinha dito: eu e o Pai somos um. Ele é o autor da vida, ele é a salvação prometida desde o Antigo Testamento, ele é a ressurreição e a vida. Nós temos que crer nele para sermos salvos. Nós temos que confiar na palavra dele para ganharmos a vida eterna. Mas o que eles fazem? Por causa da vida deste mundo, por causa do reinozinho deles aqui deste mundo, eles desprezam o rei da vida eterna e eles decidem matar Jesus. E agora eles decidem matar aquele que ele ressuscitou e que é o sinal de quem ele é. Eles decidem matar aquele que Jesus ressuscitou. A loucura de tudo isso é muito grande, porque eles estão desprezando a vida, eles estão desprezando aquele que é a vida, que é a própria vida, que é Jesus. Eles estão desprezando aquele, na verdade, através do qual eles passam a existir, como Paulo diz, que nele nós existimos e nele nós nos movemos. Eles querem matar, destruir aquele que é a vida deles, em todos os sentidos, porque Jesus é a vida em todos os sentidos. Paulo vai dizer que nele tudo subsiste, que nele tudo se mantém. E eles querem matar quem Jesus ressuscitou.
Isso é loucura, meus irmãos. Isso é loucura para ganhar os reinos deste mundo, que vão se acabar assim que eles fecharem os olhos na morte. Mas é isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz na mente do homem. Transtorno. O pecado é transtorno mental, podemos dizer assim. É loucura. A pessoa não raciocina direito quando a pessoa está debaixo do poder do pecado. As razões que o pecado dá parecem tão lógicas e parecem tão verdadeiras, mas são completa loucura, insanidade. E mais, produz morte. Morte, aquilo que eu falei na introdução. A morte do pecado. O pecado é loucura mortal. O pecado é algo que faz a pessoa não entender as coisas, não compreender, matar a si mesmo, em primeiro lugar. Estão se matando, porque ao desprezarem a vida, eles estão se matando. Ao desprezarem a cura, a salvação, a redenção, eles estão se matando. Mas eles também estão matando os outros. Eles querem matar Jesus, eles querem matar Lázaro, eles querem matar quem for necessário, desde que eles ganhem a vida. O que é a vida? É a vida, só isso aqui, é só esse mundo que eles vão perder quando morrer. Isso é loucura. É uma loucura assassina, é uma loucura mortal, é uma loucura que mata. E aí, meus irmãos, um ponto muito importante, que eles não estão sozinhos nisso, eles são lideranças religiosas. E eu quero destacar aos irmãos que o versículo 11 diz: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus, por causa de Lázaro. Muitos, não todos. Portanto, podemos acreditar que ia um grupo, muitos que foram lá, creram, mas teve, pelo menos alguns, que não creram. Alguns, e essa fé aqui, não necessariamente, né, em João nós já aprendemos isso lá desde o final do capítulo 2, né, não necessariamente era fé salvífica, né? Não é que João estivesse dizendo aqui que todos aqui, que ele diz que creram, realmente creram no sentido salvífico, mas com certeza, boa parte dessas pessoas creu sim, foi salva mesmo, e creu mesmo em Jesus, e teve uma vida transformada. Mas, ele diz muitos, isso significa que teve alguns, pelo menos, que não creram, que foram lá, por mera curiosidade, viram o espetáculo, viram Lázaro vivo, talvez até tenham perguntado: e aí, Lázaro, como é ser morto? Hein? O que acontece lá? O que acontece depois da morte? Só queriam espetáculo e saíram sem crer. Não creram. Os que creram se viram livres das influências maléficas daquelas lideranças religiosas perversas. Porque eles eram líderes, e como líderes eles estavam influenciando aquelas pessoas para o mal. Perceba, meus irmãos, e eu os convido novamente a nós olharmos o capítulo 11, versículo 45, que diante testemunhas oculares de nosso Senhor Jesus Cristo, nem todas as testemunhas oculares daquele milagre creram. Então a palavra de Deus diz no versículo 45: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Então veja, testemunhas oculares. Nem todas as testemunhas oculares creram. Alguns foram com os fariseus, que eram esses ditos que queriam matar Jesus. Esses que queriam, né? Não só fariseus, tinham também ali no Sinédrio, eles foram procurar as autoridades. Então, o Sinédrio era, na maioria das vezes, na maior parte, na verdade, eram de saduceus, que inclusive nem criam na ressurreição. Eles estavam ali, não sei como é que eles conseguiam pensar nisso, porque eles mesmos tiveram que reconhecer, versículo 47, este homem faz muitos sinais. Mas veja, irmãos, o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que muitas testemunhas oculares voltaram sem crer e foram contar para os fariseus, ou seja, como que dizendo assim: e aí, vocês não vão fazer nada? Talvez com o mesmo pensamento deles: olha, esse homem vai causar uma revolução, olha, os romanos vêm e vão nos destruir por causa desse homem, vocês têm que fazer alguma coisa. Essas pessoas se punham ali debaixo da direção daqueles líderes incrédulos, assassinos.
mas aqueles que criam se libertavam deles. O texto diz que muitos dos que foram ver Lázaro creram, mas não todos. Portanto, esses que não creram continuaram seguindo os saduceus, fariseus e saduceus, assassinos. Continuaram seguindo Caifás. Continuaram matando a si mesmo e matando os outros junto com os seus líderes religiosos. Então, meus irmãos, é isso que o texto nos apresenta. Mas aqueles que creram, eles foram salvos, eles foram vivificados, eles passaram a ser instrumento de vida. Aqui está então a mensagem do texto. Eu queria encerrar então fazendo algumas aplicações, meus irmãos, para que nós possamos guardar no nosso coração essas verdades. Em primeiro lugar, o texto mostra claramente, né, que nós precisamos buscar conhecer a Cristo na obra dele e crer nele. Isso aqui é mais importante que tudo. Eu sei, meus irmãos, que nós precisamos do pão todos os dias. Nós sentimos fome, né? E queremos comer o pão. Mas lembre, Jesus é o pão da vida. Mais do que o pão físico, você precisa do pão Jesus, o pão espiritual. Você precisa conhecê-lo, você precisa entender quem ele é, você precisa crer nele, e para isso você tem que buscar. Nós cremos na eleição, nós sabemos que Deus é que dá o dom da fé, é Ele que opera, é a graça dele, é Ele que ressuscita mortos, é Ele que faz, é o poder dele. Mas isso não combate a responsabilidade humana. Ao contrário, a Bíblia vai mostrar as duas verdades: a soberania divina na salvação e a responsabilidade humana. E a nós é dito: busque conhecer Jesus. Presumo que aqui todos somos crentes, mas ainda assim sempre é importante dizer: você já creu, mas para crer você tem que buscar. Leia a sua Bíblia todo dia, medite todo dia com oração, com súplica, se expõe à pregação. Por que nós estamos aqui, meus irmãos? Por que existe o dia do Senhor? O dia do Senhor é a feira da alma. Não perca a oportunidade de aprender, de buscar conhecer Jesus, de se expor às suas obras. Essas pessoas foram ver Lázaro e elas creram, e assim somos nós temos que buscar. Mas isso também é para nós crentes. É na medida que nós buscamos, é na medida que nós nos expomos à palavra, que nós crescemos na fé, que nós somos fortalecidos no Senhor. Então, não siga a sua preguiça espiritual. A preguiça é um atrapalho para a nossa vida, mas vença a preguiça. Busque as Escrituras, guarde o dia do Senhor, se exponha à palavra de Deus, com oração, com súplica, dizendo: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, da Tua obra, eu quero que a minha fé seja fortalecida. É uma busca, meus irmãos, que nós temos que manter continuamente na nossa vida. Em segundo lugar, eu quero lhes aconselhar também: cuidado com a mera curiosidade. Cuidado. Muitas pessoas estavam curiosas, as pessoas que estavam na festa da Páscoa estavam curiosas a respeito de Cristo. Quando ouviram falar que ele estava em Betânia, foram até lá por curiosidade, mas saíram de lá sem crer. Porque o que eles queriam, na verdade, não era Jesus. O que eles queriam era ver um espetáculo. Queriam ver um homem que ressuscitava morto. Queria ver um morto que tinha ressuscitado, né? Um homem que tinha sido morto, melhor dizendo. É isso que eles queriam, espetáculo. Espetáculo. Espetáculo é uma coisa que atrai os seres humanos. E a curiosidade por espetáculos. Não pensemos, meus irmãos, que as igrejas históricas, por exemplo, estão livres disso. Não pensemos. Muitas vezes nós achamos que dentro do nosso contexto aqui, apenas as igrejas que enfatizam muito milagres, elas atraem pessoas por espetáculo. Não é? Pode acontecer sim, isso, como se enfatizasse muito milagres, sinais, vai vir gente que quer só isso. Né? Mas não pense que nós, reformados, e as igrejas históricas, enfim, de uma maneira geral, que não enfatiza essa questão dos milagres, não pense que estamos livres disso. Porque, irmãos, certas coisas atraem uma pessoa, um tipo de pessoa, e outras coisas atraem outro tipo de pessoa. Existem pessoas que elas têm um interesse meramente intelectual na Bíblia.
Elas gostam de entender as coisas, elas gostam de ouvir discursos, elas têm interesse meramente intelectual, mas é apenas curiosidade, mas não é interesse real por Cristo, pelo Evangelho. Então, tomemos muito cuidado para que você não busque a pregação apenas porque você acha interessante, apenas porque você gosta de aprender coisas e aumentar o seu conhecimento. Isso é um perigo para nós reformados, né? De ouvir muita pregação, de ler muitos livros e de ficar só nisso. De não chegarmos, na verdade, à essência, que o conhecimento é importante, mas conhecimento que não leva à fé e que não tem interesse real em Jesus, mas apenas de aumentar uma bagagem teológica, um conhecimento, não é cristianismo. E não é, meus irmãos, o que a palavra de Deus realmente aponta para nós. Então, cuidado, para que não haja apenas curiosidade, mas que nós realmente busquemos a Cristo, desejando conhecê-lo, amá-lo, fortalecer a nossa fé nele. Em terceiro lugar, quero também lhes aconselhar, tomemos cuidado, meus irmãos, com a loucura do pecado contra Deus, que produz a morte. Se fica bem claro aqui, é a questão da loucura do pecado. Quer loucura maior do que decidir matar quem Jesus ressuscitou? Ora, aquele que ressuscitou, ele é a ressurreição e a vida. A vida de todos está na mão dele. E aquele que ressuscitou Lázaro uma vez não poderia ressuscitar tantas vezes? E porventura, aqueles que tentam matar Lázaro não dependem dele? Para dar um passo. Salmo 104, nele, quando ele tira a nossa respiração, nós morremos. Paulo diz, nele nós existimos e nos movemos. Então, que loucura! Isso é o pecado. O pecado enlouquece, o pecado obscurece, o pecado é insanidade. A insanidade das insanidades. Mas lembra de Davi? Pensa, irmãos, que um cristão, que um crente está livre de, em um momento ou outro, poder ser obscurecido pelo pecado. Lembra de Davi, lembra de Pedro. Lembra de Davi, que quando ele saiu e ele viu a mulher tomando banho, ele desejou aquela mulher e ele foi até as últimas consequências por causa do seu pecado. Daquele momento, quando ele vê a mulher, né, e ele deseja a mulher, ele já não está mais pensando direito. A mente dele já foi tomada pelas falsas razões do pecado. E a partir dali, ele começa a cair nas razões falsas do pecado, na loucura do pecado, e mata, assassina um homem. E quando Natan chega para ele e diz assim, tu és o homem, aí como que uma luz acende na mente de Davi, a luz da palavra. Mas até ali ele está obscurecido pelo pecado. Davi, se aconteceu isso com Davi, tomemos cuidado com a loucura do pecado. O pecado sempre enlouquece, sempre tira a nossa boa razão, compreensão e mais. Assim como Davi que matou, o pecado produz sempre morte em algum sentido. À medida que o pecado enlouquece, o pecado também produz morte. Porque Cristo é vida, o pecado é morte. O salário do pecado é a morte. Lembra de Paulo? Mas a vida eterna está no Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado. Reflita. Não se deixe levar pelas razões do pecado, mas se exponha e reflita sempre nas Escrituras. Bem-aventurado um homem que medita continuamente nas Escrituras. E por último lugar, meus irmãos, tomemos cuidado para não seguir uma autoridade político-religiosa que está operando a morte. Aqui nós temos um Caifás. Aqui nós temos um Sinédrio. Aqui nós temos autoridades que decidem matar Jesus e decidem matar Lázaro. E aqui nós temos pessoas que, quando, tendo testemunhas oculares, veem Jesus ressuscitar, mas eles vão procurar esses homens.
Aqui nós vemos pessoas que, apesar de terem ido lá, estarem na festa da Páscoa, vão lá em Betânia, mas saem de lá incrédulas e continuam seguindo Caifás. E continuam apoiando a morte. Aqui nós temos lideranças político-religiosas. Toda liderança, a Bíblia vai mostrar inteira que tem a vida e a morte nas suas mãos por causa da liderança. Quando alguém assume uma liderança, quando alguém assume um cargo de poder, até mesmo na família, ele tem poder da vida e da morte. Num certo sentido, o que ele faz vai produzir vida e morte nos seus liderados. No sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido físico. E nós cristãos somos chamados a não seguirmos lideranças religiosas, e aqui no caso são lideranças político-religiosas, que estão matando. E quem cria em Jesus se livrava disso. Mas quem não cria em Jesus se aliava a isso e seguia a morte junto com esses homens e acreditava no que eles estão dizendo. Então, cuidado para não acreditar em líderes religiosos, para não segui-los que estejam produzindo a morte, em qualquer sentido, mas também líderes políticos. Eu acho que hoje, irmãos, eu estive falando com os irmãos isso hoje de manhã, se Deus quiser não vamos falar ainda domingo próximo, mas é uma aplicação muito apropriada nesses dias de pandemia. Cuidado, para que não sigamos nenhuma liderança que esteja produzindo a morte. Nós cristãos temos que seguir a vida, produzir a vida em todos os sentidos. E isso acontece quando nós esperamos e descansamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos refletir nesse texto tão precioso. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça na sua palavra. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos estudar, Senhor, um pouco esse texto tão rico, tão precioso, que está diante de nós. E que a nossa vida nesse momento, pelo Seu Espírito Santo, possa ser fortalecida na palavra, na verdade, o santo Evangelho de Jesus. E assim, Senhor, nós estarmos sendo vivificados, fortalecidos, termos sanidade mental e espiritual e sermos guardados, Pai, da morte e do pecado. Opere isso em nós e nos guarde do mal, do pecado, Senhor. Que em vez de seguirmos e de estarmos na incredulidade louca e mortal, nós possamos crescer cada vez mais na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus, que vivifica, traz sanidade e traz vida. Louvado seja o Teu nome, cada vez mais, hoje e sempre, em Jesus. Amém.